Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Glória a Deus. Jesus sempre escuta a sua igreja, né? Jesus sempre ouve o clamor do seu povo. Eu fico maravilhado com Jesus. Jesus é tão bom, Ele conhece cada necessidade de cada um de nós. Ele conhece porque você veio aqui, o que você veio pedir. Cada um de nós somos diferentes um do outro, mas Ele conhece as causas, as necessidades de cada um. E Ele quer suprir as nossas necessidades. Ele quer atender os nossos pedidos, as nossas orações. E eu vendo aqui, né, começou o louvor, Deus usando aqui a irmã Débora, louvando. E às vezes nas coisas mais simples a gente não... Às vezes a gente se desliga, né, a gente não presta atenção. Mas Deus usou tremendamente a irmã Débora aqui para muitos irmãos aqui nessa noite. Ela foi usada por Deus aqui para profetizar algo para a nossa vida, dizendo que Deus nunca vai esquecer daquilo que você precisa, independente de qualquer situação que você se encontre. Resumidamente, Deus falou nossos corações aqui e confirmou até a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para a igreja nessa noite. Glória a Deus. Quando a gente fala assim, a gente não está exaltando o homem, né? Às vezes a gente pensa assim, será que os irmãos vão pensar que a gente está querendo exaltar a pessoa? Não é isso, mas a gente quer confirmar aquilo que Deus já está falando no meio da igreja. Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 8. Aleluia. A história dessa mulher aqui vai muito falar com os hinos, os louvores que foram entoados nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, no capítulo de número 8. A palavra vai nos dizer assim, a partir do versículo 1. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha, para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Aí disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Glorioso Deus e amado Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Este é o teu ensino, Senhor. Este é o reino de Deus aqui em nossos corações, Pai. Queremos meditar nesta palavra. Abre os corações, os ouvidos, Senhor, espirituais da tua igreja nesta noite, para que possamos aqui, Senhor, Pai querido, Senhor, aprender contigo, porque tu é manso, tu é humilde de coração. E aqui tu mostrou a esta mulher, Senhor, um grande amor. E queremos, Senhor, compartilhar do teu amor nesta noite, Pai, meditando nesta palavra e aprendendo, Senhor, mais um pouquinho nesta noite. Assim, abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Nós sabemos que Jesus teve um grande e maravilhoso ministério. Alguns dizem que curto, mas 3 anos intenso de Jesus na face da terra. Jesus veio, concebido pelo Espírito Santo, através de Maria. Jesus cresceu, cuidado pelos seus pais. Jesus teve uma profissão. E quando chegou à sua maioridade,
Jesus chegou ali para ser batizado por João Batista nas águas. Jesus começou o seu ministério, Jesus começou curando e arrastando multidões de discípulos para estar com ele. Jesus mostrou que para cada situação tinha uma solução. A situação podia ser de um coxo, de um cego, de um aleijado, de uma pessoa com lepra, de uma pessoa que estava precisando de um socorro. Mas aqui no capítulo 8 de João, Jesus se depara com uma multidão trazendo uma mulher para ser apedrejada. A multidão aqui estava afoita para que Jesus tomasse uma decisão errada. A multidão estava crente que Jesus ia tomar uma decisão errada. A multidão estava vendo que não tinha uma escapatória para o próprio Jesus, porque tinha trazido ali uma mulher pega em adultério. E para a cultura do judeu, uma mulher sendo pega em adultério, só restava uma coisa: a morte. Só restava uma coisa: as pedras sobre ela, apedrejamento, ou seja, um decreto de morte. Mas Jesus diz, a Bíblia, a tua Bíblia diz que Jesus estava ali, escrevendo. Jesus estava fazendo a obra, mas por um tempo ele estava ali, escrevendo alguma coisa na terra, no chão. Não sei se era a história que estava sendo escrita no Evangelho de João, capítulo 8. Eu não sei se era alguma coisa ali meditando sobre o que ele tinha feito minutos antes fazendo a obra de Deus, ou que ele ia fazer minutos depois fazendo a obra de Deus, mas a Bíblia registra que ele estava escrevendo alguma coisa na terra. E chega uma multidão. Se coloca na pessoa dessa mulher. Imagina como a multidão está arrastando ali uma mulher para apresentar para o mestre, para dizer assim: essa mulher é digna de morte. Se imagina por um momento nessa situação, nem que você se coloque no lugar da mulher, mas imagina que você está ali no meio daquele círculo de pessoas vendo toda aquela cena. O que é que você imagina? Não tem jeito. Imagina uma multidão pegando uma pessoa e arrastando para ser lixado. Aqui no meio de Aquiraz, no meio de uma sociedade, de um bairro, uma multidão pegando aquele alvoroço, aquele tumulto, que você quer se afastar para não sobrar nada para ti. Ei, mas Jesus estava ali, Jesus estava naquela situação, e os homens queriam pegar Jesus. Se ele falar que não pode fazer nada, ele está indo contra a lei de Moisés, porque tem que apedrejar. Se ele falar que tem que matar, apedreja, a gente pode pegar ele, porque ele está mandando matar. A multidão queria pegar Jesus, mas Jesus é manso e humilde de coração. Jesus escrevendo ali na terra, ele mostra o amor dele para aquela mulher. A mulher está ali, chega, e todo mundo dando um decreto de morte. Aí Jesus disse assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Uma multidão de homens, velhos e novos, conhecedores da lei, da palavra de Deus, ouviram de Jesus: ei, tu que está com a pedra na mão para atacar e destruir uma vida, se tu não tem pecado, pode atirar a pedra. Quer que todos, na sua consciência, no seu interior, começou a bater ali a consciência dentro do ser humano, dizendo assim: eu não posso dizer que não tenho. Talvez se lembraram ali de muita coisa, a história de cada um, e as pedras foram se soltando, as pedras foram caindo no chão, o decreto de morte foi caindo por terra, e aquela mulher que estava enxergando ali a morte na sua frente, ela começou ali a não ouvir mais o alvoroço da multidão. Ela começou a ouvir apenas o silêncio, porque todos em silêncio começaram a soltar as pedras, começaram a soltar ali a pena de morte. A Bíblia vai registrar versículos maravilhosos aqui, e o primeiro passo que nós aprendemos nesses versículos é o amor de Deus por nós. Independente da situação que eu ou você possa estar, Deus vai sempre mostrar na pessoa de Jesus Cristo o seu amor. E olhe que a mulher foi pega num grande pecado, um pecado de adultério. Mas Jesus só disse assim, no versículo 7: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Aleluia. Todos nós temos algo, talvez preparado, para jogar uma pedra em alguém. Todos nós aqui, crentes, podemos estar numa situação de pegar uma pedra e rebolar em alguém, jogar em alguém para acusar alguém.
mas Jesus nos traz a lembrança do que ele fez com esta mulher. Porque o povo que estava aqui nesta época era povo judeu, era povo conhecedor da letra, da palavra, era povo que vivia aqui do Pentateuco, era um povo judeu, mas era um povo que estava com pedra na mão. E às vezes a gente olha por uma situação de alguém que está passando necessidade, que precisa de uma resposta de Deus, e não encontra no seu próximo uma ajuda para a sua situação. Mas aquela mulher foi colocada exatamente no centro principal daquele que podia ajudar. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aquela mulher foi colocada no meio do homem que podia ajudar a ela, que podia tirar ela daquela situação. Ela não imaginava que isso pudesse acontecer, ela só imaginava que tinha o quê? Pedras esperando por ela. Às vezes a gente está numa situação da vida que muitos podem estar acusando, até os da própria família, até os irmãos nossos em Cristo Jesus. Talvez com uma pedra você imaginando, se eu falar alguma coisa do que eu fiz, tem alguém com uma pedra preparada para acabar com a minha vida. Se eu talvez confessar um pecado, tem alguém com uma pedra para acabar com o meu ministério. Se eu confessar uma situação na minha vida, que pode ser revelada, pode se acabar toda a minha história aqui na face da terra. Ei, não precisa de uma multidão te colocar frente a Jesus para um decreto final, um decreto de morte. Você pode se chegar a Ele, que é autor e consumador da vida, e falar para Ele aquilo que é o pecado na tua vida, aquilo que precisa ser ali revelado perante Ele, porque uma multidão revelou para Jesus, mas você pode chegar para Jesus e falar com Ele: eu preciso me libertar desse pecado, eu preciso me libertar dessa situação, e não preciso de pessoas se aglomerarem com pedras na mão, para que isso venha a ser revelado. Jesus está dizendo aqui na palavra dele: eu sou aquele que perdoa pecados. Eu sou aquele que pode dizer assim para você mesmo, sem que uma multidão te arraste até mim, para dizer assim: quem tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, Jesus está dizendo aqui não só para a irmã, não só para essa mulher que foi pega em adultério, mas está dizendo para a igreja, que nós não temos que pegar em pedra para acusar o irmão, não temos que pegar em pedra para destruir a vida e os sonhos que Deus quer construir na sua vida. Jesus está dizendo assim para nós: ainda há esperança para uma árvore cortada, como foi louvado aqui. A árvore dessa mulher estava para ser cortada, a vida dela estava para ser ceifada, mas teve uma esperança. O nome dessa esperança é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas precisam de um socorro? Quando uma pessoa está nos caminhos de Jesus, e às vezes por um vacilo da vida, essa pessoa cai na caminhada. Essa pessoa comete talvez um pecado parecido com o dessa mulher, ou outro, talvez um adultério, talvez drogas, talvez outro tipo de pecado, roubo, assassinato. E você pode dizer assim: era obreiro, era pessoa de oração, era uma pessoa que estava nos caminhos de Deus. Pode ser que não tenha ninguém aqui, mas pode ser que você conheça a história de alguém nessa situação. E você vai abrir a sua boca para falar algo que não deve falar. Mas se o seu coração está cheio da palavra de Deus, você tem que dizer o que é a palavra de Deus. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ei, isso vai bater na sua consciência e dizer assim: eu tinha pecado, mas Jesus foi naquela cruz do Calvário derramar o seu sangue, não só por mim, mas por mim e pelo pecador. E Jesus ainda disse mais: eu vim para os que estão doentes. Aleluia. Essa mulher estava doente, pecado de adultério. Essa mulher estava numa situação antes do pecado, bem com a família, bem na sociedade, bem na comunidade. Talvez estivesse indo para o templo, para a igreja, participando de todos os cultos, de quarta, de sexta, de domingo, de sábado, ouvindo a palavra, desde a sua mocidade, a sua juventude, mas de repente ela foi pega numa situação de adultério. E aí? Só Jesus na causa. Só Jesus para poder ajudar uma causa dessa. Mas a palavra vai nos dizer nesta noite que Jesus precisa que você ajude pessoas nessa situação, que você compreenda que não é a pedra que vai resolver, mas a pedra fundamental, que é Jesus Cristo.
Ele tem toda a solução para o pecador. Às vezes é fácil falar algo espontâneo. Talvez saia assim, bate pronto, uma resposta que não agrada o coração de Deus. Mas Deus te convida que antes que você saia com a resposta, Deus te convida a refletir e pensar: quem era você ontem? Quem era você no passado? Hoje você está bem, mas aquela pessoa está mal e precisa de uma ajuda. Essa pessoa aqui estava mal e precisava de uma ajuda. Jesus foi a única ajuda que ela teve. Então eu e você temos que apresentar Jesus, que pode ser a única esperança e ajuda que uma pessoa esteja precisando na sua vida. Aleluia. Jesus inclinou-se novamente, diz o versículo 8. Escreveu novamente na terra. É por isso que eu gosto de dizer que ele é manso e humilde de coração. Todo mundo no alvoroço, no calor da emoção, pastor, para cometer um assassinato. Jesus só diz poucas palavras. Jesus volta a se inclinar na terra e a escrever. Às vezes a gente se encontra numa situação assim. Jesus é tão calmo, tão manso, e a gente está passando por uma tribulação tão grande na vida, um desespero tão grande. Mas Jesus vai dar uma palavra simples para ti, numa situação da tua vida. Ele vai se acalmar, ele vai sentar e continuar o que estava fazendo. E você diz assim: só isso? Será que é só essa pouca palavra que vai resolver a minha situação? Às vezes a gente não tem fé que uma simples palavra resolva uma situação na nossa vida. Mas resolveu na vida desta mulher. Resolveu na vida dela uma simples palavra. E Jesus voltou a uma situação de conforto, né? Você passou ali, sentou, foi escrever novamente alguma coisa na terra. Ei, irmão, às vezes Jesus, ele não vai vir como Elias experimentou isso. Não vai vir no fogo, não vai vir numa tempestade, nem no vento forte. Ele vai vir com uma voz mansa e suave, para dizer para Elias assim: está aí escondido nessa caverna, tu está aí escondido dentro desse buraco, ei, não precisa, vem para fora. E ele ouviu isso de uma forma suave. Às vezes você pode estar envolto, ou alguém que você conheça pode estar envolto dentro de uma caverna, pode estar ali no meio de um mundo obscuro, de um pecado, precisando que você chame essa pessoa: vem para cá, vem para fora, sai dessa situação. Eu tenho uma solução e o nome dele é Jesus. E Jesus quer usar você para dizer isso para o necessitado. Jesus quer usar a igreja para dizer isso para o necessitado. E a igreja não tem que estar com pedras na mão, tem que estar com a palavra de Deus na mão para ajudar o necessitado. Muitos aqui estavam o quê? Com pedras. Talvez alguns ao redor de toda essa situação estivessem olhando tudo aquilo e não estava com pedras, mas não teve a coragem de ajudar, porque sabia que a lei era muito forte, tinha que apedrejar mesmo. Talvez a situação do pecado seja tremenda, e você vai dizer assim: se for revelado, ei, acabou-se. Mas irmão, tem que ser revelado para ele, tem que ser dito para ele: eu quero me libertar disso, eu quero sair dessa situação, e ele vai te dar o escape. A Bíblia vai registrar aqui no versículo 9 que aquele povo ouviu isto e foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Aí a Bíblia vai registrar no versículo 10 que Jesus já tinha se abaixado de novo, né? A Jesus se endireitou. Jesus se ergueu de novo e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Interessante que Jesus já sabia onde eles estavam, tinham ido embora. Jesus já sabia que ninguém tinha condenado, mas Jesus pergunta para a mulher: onde é que eles estão? Quem foi que te condenou? E sabe por que Jesus pergunta isso? Porque a mulher não estava enxergando.
Ela estava num desespero, num pranto tão grande, que ela estava talvez ali com o rosto ali aos pés de Jesus, e não estava enxergando que todos já tinham batido em retirada, que todos tinham saído, e que condenação nenhuma tinha para aquela mulher mais. É por isso que a Bíblia vai dizer para nós que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você não anda segundo a carne e segundo o Espírito, mas se você pecou, você volta para o Espírito e diz assim: eu vou confessar, eu vou falar com o Espírito Santo, eu vou falar com Deus, vou falar com Jesus, que Ele pode ajudar-me nessa situação. Nenhuma condenação há se você quer estar com Ele. Você pode ter falhado, pode ter caído, mas Ele é justo e fiel para te levantar dessa situação. Posso estar falando aqui para crentes, mas se Deus está falando de pecado, pode ser que alguém tenha que falar alguma coisa com Deus nesta noite. Eu sei que essa mensagem vai além do que está aqui nas quatro paredes do templo. Ela vai para as redes sociais. Pode ser que alguém escute essa mensagem e esteja precisando de uma mensagem dessa. Eu sei que você pode conhecer alguém e você levar essa mensagem para esse alguém que precisa. Porque enquanto um pregador está aqui ministrando a palavra de Deus, um pastor, um presbítero, um evangelista, um obreiro, um diácono, Deus está te dando palavra aí onde você está sentado. Porque Deus faz assim: quando usa alguém, fala vários versículos, o Espírito Santo está te alimentando e dando um novo entendimento desses versículos, para lá na frente você pregar a palavra, e você se lembrar do que você escutou, do que você leu, e do que você falou com Jesus, para no momento certo você ser útil na obra. É por isso que 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que Ele derrama no seu espírito para aquilo que for útil. Ele dá dos dons do seu espírito para algo que é útil, não para você se vangloriar, mas para você ser usado por Deus nessa terra, como já foi louvado também nesta noite. O dom que Deus te dá não pode não ser igual ao dom que Deus dá para o outro, e assim por diante. Mas todos são dom do Espírito, e o Senhor vai derramar do seu Espírito para você e para todos que buscam, para uma finalidade: ser útil no reino dEle. E qual a maior utilidade no reino dEle? Salvar uma alma, salvar uma pessoa que muitos estão com pedra para derrubar e acabar com aquela vida. E Jesus quer te usar para salvar esta vida. Jesus quer te usar para você levar uma mensagem de socorro e de esperança. E Jesus chega com uma palavra, uma pergunta de esperança aqui para esta mulher: aonde estão teus acusadores? Quem te condenou? E a mulher vai cair em si. O versículo vai dizer que ela respondeu: ninguém, Senhor. Aí disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus tinha toda a autoridade como Filho de Deus, mas não era tempo e não é tempo de ser feito isso. É tempo de salvação, é tempo de oportunidade, é tempo de socorro, é tempo de resgatar vidas para povoar o céu. Porque o dia do juízo ainda não chegou, mas chegará, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas precisa que a igreja se desperte para levar mais vidas para o céu. Aleluia. E de forma alguma a igreja do Senhor pode se encontrar fazendo o que esse povo estava fazendo: pedras na mão, morte na mão. Jesus não quer isso de mim e de você. Às vezes quando o irmão prega mal, como se diz, né? Prega mal. Quem que diz que o irmão está pregando mal? Ele está pregando a palavra de Deus. Às vezes o irmão está ali, quietinho, o irmão não abre a boca para dar um glória a Deus. Quem disse que o irmão não está cheio de Deus? Às vezes o irmão não quer ir para o evangelismo. Quem disse que o irmão não evangeliza? Você não vive 24 horas com ele. Às vezes o irmão não vem para o círculo de oração. Quem disse que o irmão não ora? Você não está 24 horas com ele. Às vezes o nosso pensamento já é pensamento maligno. Que é isso, irmão? Sim. Eu vou dizer na palavra depois, já. Por quê? Porque a gente quer já acusar, mas Jesus chega não acusando, porque Jesus disse assim para a mulher: nem eu te condeno, nem eu acuso, nem eu tenho pedra na mão para te matar.
Aleluia. Mas não esqueça, você tem que evangelizar. Você tem que ir para a oração. Você tem que participar das coisas de Deus na casa de Deus. Mas enquanto não te verem fazendo isso, você não tem autoridade, ou você não tem o direito de dizer que aquela pessoa não tem valor. Todos nós, e todos os irmãos, e todo ser humano tem um valor, porque a minha Bíblia vai registrar que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu e você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aquele que caiu em pecado, uma vez ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que é que nós temos que fazer? Resgatar isso dentro dele. Como? Colocando nele uma palavra, para ele uma palavra, que é a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai convencer ele que ele precisa ser resgatado e voltar ao primeiro amor, para ele saber que ele é a imagem e semelhança de Deus e viver como Deus quer que ele seja a semelhança até a vinda de Jesus. Aleluia. Jesus está voltando e a gente não pode perder tempo. A gente está vendo aí acontecimentos na face da terra. A Bíblia vai registrar em Lucas 21, Mateus 24, rumores de guerras, pestes, tempestades, terremotos, como nunca visto antes. Mas Jesus disse para mim e para você que ainda não é o fim, mas são princípios das dores. As nossas dores não é luta contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E principados e potestades na vida dessa mulher foram colocados por terra, porque ela escolheu um pecado, escolheu cair em adultério. Mas Jesus chega para ela e colocou todo o principado e potestade por terra, quando disse assim: nem eu te condeno. Ele mostrou primeiramente o seu amor, e depois Jesus veio falar uma palavra de confronto para aquele povo. Jesus mostra o amor, mas Jesus depois confronta nossas vidas. E depois que confronta nossas vidas, a gente passa a entender que nenhuma condenação há. Jesus vai fazer o terceiro passo. Ele vai dar a orientação de como tem que se caminhar. Onde está isso, irmão? Jesus disse assim: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. E essa é a orientação. Vai na tua caminhada. Vai na tua vida. Vai nesta nova vida, porque a morte estava batendo a tua porta, e a mulher ia ser morta apedrejada. Mas Jesus disse assim: não foi morta não, filha. A morte não chegou ainda na tua vida. Vai e não peques mais. Ou seja, ele mostrou o amor dele. Ou seja, ele confrontou a multidão e a mulher também. E depois ele disse assim: pode ir, mas tem um porém. Não peques mais. Nós não podemos nos encontrar como estávamos no passado. Essa mulher, daqui para frente, ela teve uma vida totalmente diferente. E pode acompanhar todos os registros aqui nos evangelhos. Como é que essa mulher passou a seguir Jesus. Como essa mulher passou a testemunhar do grande amor e passou a ser um testemunho ambulante da misericórdia de Jesus. Aleluia. Eu conheci algumas pessoas que passaram por presídios, que fizeram coisas terríveis, que estavam com decreto de morte. Não posso dizer nome, mas posso dizer situações. Um jovem que chegou a cometer assassinato, um jovem que era envolvido com crime, e coisa hedionda, coisa horrível, que até apareceu em jornais, procurado por muitos para ser morto. Mas esse jovem chega numa casa de recuperação. Ele foi colocado ali para ficar escondido, para que ninguém o encontrasse. Mas esse jovem lá passa 1 mês, 2 meses, 3 meses ouvindo a palavra de Deus, ouvindo que Jesus salva, Jesus cura, que Jesus liberta. Esse homem já tinha tirado vidas, já tinha pego em pedras. Um jovem, nem 20 anos ou 25 anos tinha, mas tinha já tirado vidas, ceifado vidas. Mas chega naquela casa de recuperação,
para ouvir homens de Deus falando do autor e consumador da fé, da vida, o que tem vida e vida em abundância. E aquele jovem se entrega a Jesus. Aquele jovem experimenta arrebatamento de espírito. Aquele jovem batizado no Espírito. E a primeira coisa que ele faz quando ele se converte ali naquela casa de recuperação é fazer a coisa mais difícil na vida dele, mas mais certa perante o reino de Deus: se entregar para as autoridades, para cumprir como homem o seu papel perante a justiça. Aquele jovem se entregou e pediu oração para os irmãos e para a igreja, para que lá na cadeia ele não fosse morto. Está vivo hoje, até hoje, sendo crente na pessoa de Jesus. Muitos estavam dizendo: esse aí mata, porque já tirou a vida de muitos. Esse aí não tem mais jeito não, deixa na prisão até apodrecer, até morrer. Mas Jesus tinha um plano para a vida dele. Aleluia. E ele escutou isso de crentes. Porque imagina uma pessoa, está aqui, tem o seu filho, a sua filha, e chega um rapaz e tira a vida dele ou dela. O que é que essa família vai dizer? Tem jeito para ele? Essa família, com a dor da perda, vai dizer assim: eu quero que ele apodreça na cadeia. Mas chega Jesus e diz assim: eu quero que ele seja liberto. Talvez não da cadeia agora, mas liberto das cadeias do pecado, para morar comigo nos céus. E aquele jovem foi liberto da cadeia do pecado. Aquele jovem foi alcançado por Jesus e está testemunhando lá na cadeia hoje do amor de Jesus. Você está disposto, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Você está disposto a mostrar a Deus que tem esse amor no seu coração? É simples. Não abre a tua boca para falar o que não deve, mas abre a tua boca para ajudar o pecador. Abre a tua boca para abençoar. Abre a tua boca para dizer que tem esperança para a árvore cortada. Abre a tua boca para dizer que tem esperança naquele problema que a irmã que está do teu lado está passando e precisa de uma palavra de ajuda em oração. Abre a tua boca para dizer: ei, Jesus ainda vive, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, Ele é o autor da vida, Ele tem vida e vida em abundância. Dá palavra de esperança para o necessitado. Aleluia. Às vezes a gente tem vontade de dizer assim: eu estou cansado de ver isso, estou cansado de ver aquilo. E às vezes a gente pode dizer e tem que dizer mesmo: estou cansado de ver tanta coisa no meio de um povo evangélico que parece que perde tanto tempo na vida, de disputa um com o outro, quem pode mais do que o outro. Mas é como o Aldemácio disse ontem na casa lá dele, que está no núcleo lá em Patacas: todos nós, independente de hierarquia, perante Deus somos iguais. A hierarquia ministerial é necessária, existe. Tem lá o obreiro, tem o membro, tem o congregado, tem o diácono, tem o presbítero, tem o evangelista, tem o pastor, glória a Deus. E temos que respeitar tudo isso, porque é ordem perante o ministério de Deus. Ei, mas Deus olha para cada um de nós e diz assim: aquele lá é pastor? Foi feito a minha imagem e semelhança. Aquele lá é pecador? Foi feito a minha imagem e semelhança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não dê ouvidos àquilo que não te faz levar ao céu. Não gaste tempo com coisas que não te levam para o céu. O evangelista Wanderson trouxe uma mensagem recentemente para a igreja aqui. E temos que nos despertar. Temos que gastar tempo com aquilo que faz as pessoas povoarem o céu. Temos que buscar nos encher daquilo que traz a esperança para o necessitado, para que estejamos cheios do Espírito Santo de Deus.
cheios dos dons do Espírito, cheios da plenitude de Deus, da palavra de Deus, para levar pelo menos mais uma alma para o céu. E porque eu falo isso e repito isso, irmãos, porque Jesus está voltando, e isso quando a gente escuta, a gente não dá tanta importância às vezes, mas é tão sério perante o reino espiritual. Jesus está voltando. Eu vou repetir, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Eu me lembro um documentário de um filme que lá no Holocausto dos judeus teve um homem, não me lembro a lista de Schindler, né? Que disse assim, que ele, quando estava saindo na sua caminhada final, ele só saiu com um único bem, um carro, indo embora. E ele chorando, dizendo assim: esse carro dava para ter salvo mais um do Holocausto. Ele entregou todos os seus bens para salvar vidas. Era rico, perdeu a sua riqueza, mas salvou várias vidas. E ao final ainda disse assim: este carro eu poderia estar saindo a pé, mas este carro poderia ter sido colocado para salvar mais um. Jesus está dizendo para ti nesta noite: o dom que Ele te deu é para salvar vidas. E aquilo que você não está usando, lá naquele grande dia do teu final da caminhada, tu pode até dizer assim: eu poderia ter levado mais uma alma para o céu, para Jesus. E hoje você está tendo a oportunidade de receber uma palavra de esperança, que ainda há tempo de tu fazer uma diferença nessa terra para Jesus. Aleluia. Vai e não peques mais. Quem quer ir fazer a obra? Aleluia. Você pode ficar de pé? Quero fazer uma oração aqui, com a permissão do pastor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Você pode fechar seus olhos, se ligar com Deus. Aleluia. Oh, papai, querido Deus, amado Pai, amado Deus, meu Jesus da glória, só o Senhor, Pai, só o Senhor, Jesus, conhece a vida de cada um aqui, Pai, porque o Senhor formou esta vida que aqui está. O Senhor fez esta pessoa nascer, crescer e estar aqui nesta noite. Todo o caminhar da vida, Senhor, só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece cada luta, cada batalha, cada deitar, cada levantar, cada oração dirigida pelo teu povo a Ti. Porque só o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Eu quero te pedir, Pai, nesta noite, Pai, atende do alto céu, porque Tu tem prazer em atender. A Tua palavra, Senhor, vai nos dizer que Teu ouvido, Senhor, não está gravado para que não venha a ouvir, nem a Tua mão encolhida para que não venha a abençoar. Tu ainda quer ouvir, Tu ainda quer responder e abençoar o Teu povo na face da terra. Meu Senhor, e a minha oração, Senhor, neste momento, nesta noite, neste santo lugar, é para que o Senhor, Pai, possa responder a cada um aqui, Pai, dos ouvintes, nesta noite. Que o Senhor possa ouvir, Senhor, cada oração, cada necessidade da Tua igreja. Pai, que toda preocupação, Senhor, bata em retirada. Que todo medo, que todo receio, Pai, seja colocado por terra. Meu Deus, para que vejam, Senhor, a Tua glória. Para que vejam, Senhor, o socorro, Senhor, que está, Pai, vindo do alto. Esse socorro vem de Ti, Papai. Essa ajuda, Senhor, virá de Ti, Pai. O Teu povo basta apenas, Senhor, permanecer firme no caminho contigo. Esta mulher, Pai, tinha uma grande necessidade de um grande socorro, porque a morte bateu à porta dela. Meu Deus, ela cometeu um grande erro, Senhor, do adultério. Mas, Senhor, aqui, Senhor, nesta palavra de João capítulo 8, a mulher pega em adultério, ela experimentou, Senhor, um grande amor, um grande socorro, uma grande providência, uma grande orientação do Senhor Jesus para a vida dela. Que aqui pessoas possam escutar a Tua voz, Pai.
Senhor, se é pela madrugada, se é na oração, no círculo de oração, seja no círculo de oração. Se é, Senhor, numa caminhada pela rua, Senhor, evangelizando, Senhor, que seja. Se é, Senhor, na sua casa, Senhor, se é falando com o irmão, com a irmã, Senhor, que seja, recebendo uma palavra de conforto, uma palavra profética. Mas aqui nesta noite, Senhor, eu saio daqui, Pai, com a certeza que o Senhor vai responder, meus irmãos, aqui nesta noite. Que o Senhor vai responder, Senhor, a necessidade de cada um, Pai. Porque, Senhor, nesta noite foi pregada a palavra do Senhor, foi ministrada uma palavra, Senhor, orientativa, que o Senhor ainda salva, ainda cura, ainda liberta e orienta para o povo como tem que ser, Pai, o caminho contigo. Aqui nesta noite foi ministrado, Senhor, uma palavra profética no louvor. Aqui, Senhor, nesta noite, Pai, estamos reunidos em Teu nome. Aqui nesta noite, Senhor, o Teu povo está aqui, Pai. Meu Senhor da glória. Pai, muita coisa no mundo aí está a acontecer. Mas o Senhor, Pai, livra o justo de todas elas. E eu creio assim, Pai. O Senhor vai livrar, Senhor, os Teus filhos, Pai, de toda tentação, de toda tribulação. O Senhor vai livrar os Teus filhos e filhas, Pai. Eu creio assim, Pai. E vai suprir toda necessidade. Meu Deus, abençoa, Senhor, Pai querido, cada obreiro, cada obreira, cada levita, cada membro, cada visitante desta noite, os pastores desta casa. Abençoa, Senhor, este ministério, Pai. E levanta, Senhor, verdadeiros adoradores, corações aqui, Senhor, para se renderem a Ti a cada dia, se sujeitarem à Tua palavra, a verdade do Teu Evangelho. Pai, porque sabemos que o Teu Filho Jesus está próximo de levar a Tua igreja. E queremos, Senhor, Pai querido, estar mais pertinho de Ti na nossa caminhada.